Agora a gente vai para a nossa segunda parte da aula, que basicamente é o expansionismo de Roma. Depois de a gente entender um pouco sobre a monarquia romana, como Roma se estabeleceu e as primeiras partes da República, a gente vai agora entender como que se teve o processo de expansionismo de Roma, quais os territórios que eles conquistaram primeiramente e os locais que eles tiveram atrito com outras civilizações, como eu vou tratar daqui a pouco. Agora a gente vai começar falando um pouco sobre as guerras púnicas e o domínio do mar Mediterrâneo pelos romanos. E só relembrando, os fenícios eram um povo navegador da Ásia Menor, como vocês viram na aula passada com o outro professor na primeira semana. E os fenícios fundaram uma cidade-estado no continente africano, no norte da África, que se chama Cartago. Essa cidade foi fundada numa região de nome Punis, por isso que a guerra entre Cartago e Roma ficou conhecida como Guerra Púnica. E qual era o interesse de Roma em entrar em guerra contra uma cidade-estado basicamente comercial? Era o seguinte: Roma queria deter o monopólio da força no mar Mediterrâneo. Eles queriam conseguir fazer comércio com outras civilizações, queriam expandir seu território e Cartago basicamente interrompia, porque Cartago mantinha o monopólio no mar Mediterrâneo. Então, as primeiras expansões de Roma foram para as ilhas do mar Mediterrâneo, principalmente perto da Itália, ali no Mar Tirreno, e isso já causou os primeiros atritos com o povo cartaginês. A primeira Guerra Púnica, que aconteceu de 264 a 241 a.C., basicamente foram alguns atritos entre os romanos e os cartagineses nas ilhas do Mar Mediterrâneo, principalmente a ilha da Sicília, a ilha da Córcega e a ilha da Sardenha. E o que aconteceu? Essa primeira Guerra Púnica basicamente não foi uma guerra em grandes proporções como vai ser a segunda e a terceira. Mas isso já garantiu uma implantação da rivalidade entre Roma e Cartago, porque eles sabiam que quem saísse vitorioso desse conflito conseguiria dominar o mar Mediterrâneo e, por conseguinte, expandir extremamente os seus domínios, tanto comercialmente, que era a intenção de Cartago, mas tanto militarmente e territorialmente, que era Roma. Roma, nessa Primeira Guerra Púnica, saiu vitoriosa e conseguiu anexar as três ilhas que eu citei, a Sicília, a Córcega e a Sardenha, e o território da República aumentou ainda mais. Já a Segunda Guerra Púnica, que aconteceu de 219 a 202 a.C., foi um conflito mais complexo e teve a participação de várias figuras históricas, como o Aníbal, que é um grande general cartaginês, e o Cipião, que é um grande general romano. E o que torna o Aníbal tão especial a ponto de ganhar nome na história? Aníbal teve uma das estratégias mais ousadas de batalha na Antiguidade Clássica. Aníbal, ao invés de atacar Roma pelo mar, que seria o mais lógico, ele levou tropas terrestres para a Europa. Invadiu pelo continente e tentou atacar Roma pelo norte. Só que haviam várias barreiras para esse tipo de ataque, tanto geográfica quanto climática, e o povo cartaginês não estava acostumado ao clima europeu. E o que aconteceu foi que o exército cartaginês perdeu muitas das suas tropas e acabou chegando em Roma enfraquecido. Só que mesmo assim conseguiu estabelecer um cerco contra Roma. É, Outro ponto de importante perda do exército cartaginês foi os Alpes do norte da Itália, que era uma extensa barreira geográfica e como o Aníbal estava levando elefantes com seu exército para atacar Roma, era quase impossível passar com essas tropas por lá de maneira que não perdesse quase ninguém. Então, quando ele chegou até Roma, ele estabeleceu um cerco. Cerco, não sei se vocês sabem, mas é uma tática de batalha que estrangula uma cidade. O exército inimigo se põe fora da cidade, se estabelece o cerco,
E ele não permite chegar mantimentos, não permite chegar medicamentos, não permite chegar ajuda e também não permite ninguém sair dali. Então, a maioria das vezes, a população de dentro de uma cidade que está cercada, que está sitiada, ela morre de fome ou morre de doença. E durante o cerco, o Cipião, que é o general romano que eu citei anteriormente, ele organizou as tropas romanas, colocou em embarcações e falou: a gente vai atacar Cartago, que está desprotegida atualmente, porque todo o exército dele, de Cartago, está aqui na Europa cercando a gente. Então eles saíram da Itália, saíram de Roma com as suas forças militares e atacaram Cartago. Assim que o Aníbal ficou sabendo que Cartago estava sendo atacada pelos romanos, pelo mar, Aníbal teve que recuar, senão ele ia perder a cidade. Então Aníbal recuou com seu exército, mesmo tendo várias perdas, deixou de conquistar Roma, deixou de saquear Roma e voltou para Cartago. Só que chegando em Cartago, Cartago já havia sido saqueada pelos romanos, mas não destruída. E isso colocou fim à Guerra Púnica, a Segunda Guerra Púnica. Aqui a gente consegue ver um pouco do trajeto do Aníbal. Saiu do norte da África, passou pelo mar, entrou aqui no leste da Península Ibérica, passou pela Gália, entrou aqui pelos Alpes. Aqui foi um principal ponto de perda de tropas. Não vamos esquecer que ele estava marchando com elefantes e atacou Roma pelo norte. Só que ele não chegou a conquistar Roma porque ele estabeleceu um cerco. Agora a Terceira Guerra Púnica, que aconteceu de 150 a 146 a.C., praticamente significou a destruição total da cidade de Cartago. O pensamento, um pensamento muito fervoroso, muito inflamado, surgiu na República Romana após o fim da Segunda Guerra Púnica, que era que Cartago deveria ser destruída, porque os cartagineses estabeleceram um cerco muito complicado aos romanos. Então, todo esse sentimento de vingança que os romanos queriam se estabeleceram nesse pensamento de delenga est Cartago, que Cartago deveria ser destruída a qualquer custo. Só um minuto. Delenga est Cartago. Então, os romanos organizaram seu exército, entraram em embarcações e atacaram Cartago. E ao atacar Cartago, ela já se encontrava muito enfraquecida, por causa da derrota na Segunda Guerra Púnica. Os romanos conseguiram submeter toda a população à escravidão, matou praticamente todo o exército cartaginês e, por um gesto simbólico, destruiu Cartago e salvou a terra. Eu não sei se vocês sabem o que significa isso. Vocês vão ver isso em Confidência Mineira. Fizeram a mesma coisa com a casa onde o Tiradentes morava. Mas salgar a terra em um lugar é meio que amaldiçoar aquele local. É um gesto simbólico que mostra que nada ali vai nascer e tudo que nasceu antes era amaldiçoado. Então, dessa maneira, após a destruição de Cartago, significou que Roma detinha todo o controle do mar Mediterrâneo. Esse controle do mar Mediterrâneo teve uma nomenclatura que ficou estabelecida como Mare Nostrum. E esse Mare Nostrum, esse controle total, esse monopólio de força no mar Mediterrâneo permitiu Roma expandir militarmente, territorialmente, comercialmente. Então, eles conseguiram expandir seu território até o Oriente Médio, até o norte da África, e conseguiu ter um monopólio de força dentro do mar Mediterrâneo que nenhuma outra civilização tinha. Então, Roma basicamente já tinha proporções imperiais, mesmo sendo ainda uma república. Aqui a gente vai ver um pouco os ganhos territoriais de Roma após o vencimento da Guerra Púnica. Aqui está Cartago, onde está o pointer. E o controle do mar Mediterrâneo permitiu que eles chegassem a outras regiões, como o Oriente Médio, como o leste, aqui indo até o Irã, mais ou menos, a região do Irã. Então, a gente percebe que eles expandiram muito bem e já tinham proporções imperiais após as guerras púnicas e o processo de conquista e expansão. Agora a gente vai ver um pouco sobre as causas
na verdade, as consequências do expansionismo, porque o expansionismo não trouxe apenas coisas positivas para Roma. O expansionismo causou um forte abalo ao status quo. Por quê? Lembra que eu falei na revolta do Monte Sagrado que os patrícios dependiam muito da mão de obra plebeia para produção dos bens a produção dos bens de consumo dos patrícios. Praticamente toda a produção agrícola era feita por mãos de plebeus, toda a produção de artesanato, de manufaturas, eram feitas por plebeus. E o que aconteceu foi que, com o processo de expansão, Roma teve um grande aporte de escravos. Lembrando que Roma era um modelo escravista. Ela escravizava pessoas por dívida e por guerra. É, E o modelo escravista começou a ter um grande aporte de escravos depois desse processo de expansão e da guerra com outros povos. Então, com o grande aporte de escravos, os escravos começaram a tomar lugar de trabalho de plebeus, porque a manutenção da mão de obra escrava é muito mais barata do que a mão de obra plebeia, porque os plebeus tinham privilégios, tinham benefícios nos seus trabalhos, direitos que os escravos não detinham em Roma. Então, isso causou uma marginalização dos plebeus, levando a uma miséria. E levando a miséria a esse povo, causou novamente aquela inflamação social que a gente viu na revolta do Monte Sagrado. Isso vai culminar em várias coisas daqui para frente. Outra consequência foi o surgimento de uma nova classe social, que a gente não conhece, que a gente não tinha visto ainda na história de Roma, que são os homens novos ou cavaleiros. Eles detêm esse nome. E os homens novos ou cavaleiros é uma camada social intermediária que era basicamente uma classe que tinha enriquecido por serviços prestados a patrícios. E esses homens novos ou cavaleiros foram importantes para garantir os serviços de contratação em Roma. Eles prestavam serviços a patrícios, faziam serviços de captura de escravos, exerceram grande influência nas guerras e eles conseguiram ascender socialmente e não se identificavam mais como plebeus, mas agora sim como homens novos. Outra consequência foi o fortalecimento militar de Roma. Roma sempre foi uma civilização muito bélica, muito belicista. E o exército, nessa época, passou por um processo de profissionalização. Por que profissionalização? Porque o soldado em si, ele já não conseguia ter outra profissão e exercer o cargo de soldado. O soldado necessitava de treinamento, de dedicação, e tanto que hoje o soldado se chama soldado porque o salário do soldado em Roma chamava soldo, que é o profissional militar. O profissional militar recebe o soldo, portanto, soldado. E a partir desse momento, o poder de Roma começa a se fragmentar, porque muitas vezes o exército romano é dividido em legiões, era dividido em legiões, e muitas vezes os generais detinham pequenos poderes políticos porque detinham muito poderio militar, muitas legiões estavam sob seu poder. Agora a gente vai estudar um pouco sobre a crise da República. A República estava caindo e o Império estava para ascender. Os acontecimentos da República que anteciparam a crise, eu vou tratar de todos eles. A tensão social e os irmãos Graco, os governos de Mário e Sila, que são governos ditatoriais previstos na lei romana, a revolta de Espartaco e os dois triunviratos que iriam prever o Império. E com esses acontecimentos que a gente vai abordar, a gente vai entender um pouco como que a República acabou se tornando um império. Lembrem agora toda a crise que o expansionismo romano causou. Além de todas aquelas crises, existe mais uma que é a crise estrutural. Roma detinha uma burocracia totalmente complexa. Então não tinha jeito de manter tanto território por muito tempo, expandindo, cobrando impostos. Era altamente caro e dispendioso. E começando a tensão social e os irmãos Graco. Os irmãos Graco são Tibério e Caio Graco, mas primeiro a gente vai falar de Tibério. Tibério, primeiramente, era um tribuno da plebe. Sim, tribuno da plebe, aquela garantia que os plebeus conseguiram na revolta do Monte Sagrado. E a partir das reivindicações de Tibério Graco, ele tentava implantar uma reforma agrária para que os bens agrícolas que os
plebeus produziam fossem inseridos de maneira competitiva dentro do comércio de Roma. Então, o que ele queria? Ele queria terras para plebeus e que os produtos fossem inseridos de maneira que vendessem no comércio de Roma. Só que isso ia contra muito o meio de produção escravista que Roma estava inserida. Então não tinha como o Tibério conseguir isso sem que sofresse pressões políticas dos patrícios, do Senado romano. Então Tibério e seus seguidores foram assassinados. Sim. O Senado, nunca se falou que foi o Senado, mas é basicamente dedutivo que o Senado mandou matar o Tibério e seus seguidores. 10 anos mais tarde, agora é a vez de falar sobre Caio Graco. Caio Graco também foi eleito tribuno da plebe, igual seu irmão, e buscou algumas medidas um pouco mais ousadas do que a dele. As medidas do Caio foram a aplicação da reforma agrária igual ao irmão, ele conseguiu implantar isso em algumas províncias, e estabeleceu um preço abaixo do preço fixo do trigo, que permitia que os plebeus conseguissem se alimentar de maneira mais fácil, porque trigo, naquela época, era basicamente o alimento mais importante na dieta do romano. Essa lei, que abaixava o preço do trigo para os plebeus, ficou conhecida como lei frumentária. Apesar de conseguir implementar algum dessas medidas, o Caio e seus seguidores foram perseguidos pelo Senado romano. E Caio, antes de ser assassinado, ordenou que um escravo o matasse. Só que as reações à morte de Caio causou um rompimento político com Roma. O tribuno da plebe já não estava com tanto prestígio mais, já que todas as medidas que ele tentava era contra o pensamento do Senado. Então, essa reação à morte de Caio Graco, causou a origem de dois partidos, entre aspas, dentro de Roma. Um partido aristocrático de origem patrícia e um partido popular de origem plebeia. E isso permitiu que a fragmentação do poder acontecesse mais rápido. Alguns generais aproveitavam dessa divisão para apoiar um partido ou outro para conseguir apoio e chegar ao poder. Aqui uma imagem dos irmãos Graco. E isso aconteceu, como eu disse, os generais de se apoiarem nos partidos, aconteceu com Mário e Sila. O governo ditatorial estava previsto em situações de emergência na lei romana. Então, o primeiro governo ditatorial foi de Mário, Caio Mário, para ser mais exato. Ele é um importante general, ele nasceu plebeu e ascendeu devido às suas riquezas, às suas conquistas militares. Ele se reelegeu 6 vezes e isso praticamente tem cara de ditadura. E ele implantou um governo ditatorial. Tanto que a profissionalização do exército, que eu disse um pouco atrás, ocorreu principalmente no seu governo, nas 6 vezes que ele se reelegeu. E ele tinha forte apoio do Partido Popular. Só que o Mário utilizou esse exército como ferramenta política, como eu tinha dito, que os generais iriam usar. E permitiu que alguns setores desprivilegiados, principalmente de plebeus, entrassem no exército para conseguir apoio. Mas ele foi bastante inteligente, porque ele colocando os setores desprivilegiados, ele teria muito apoio das classes menos abastadas. E tendo apoio popular de plebeu dentro de Roma, significava ter um governo mais tranquilo. Só que Caio Mário morreu por volta de 86 a.C. As causas da morte não importam tanto, e agora a gente vai ver um pouco sobre a ascensão de Sila e o seu governo ditatorial também. Com a morte de Mário, o partido aristocrático fez de tudo para voltar no poder e conseguiu por meio do general Sila. Ele instaurou uma ditadura militar que durou de 82 a.C. até 79 a.C. Então 82, 81, 80, 4 anos apenas de ditadura militar. O Sila restaurou o poder do Senado romano, que tinha sido perdido por causa daquelas revoltas dos irmãos Graco, por causa da lei frumentária, por causa da morte dos tribunos da plebe, tanto o Tibério quanto o Caio. E ele começou a revogar alguns direitos dos homens novos, que estavam ganhando muito poder, estavam ascendendo muito socialmente, ficando mais ricos que patrícios, por exemplo. E começou a revogar alguns direitos legislativos do tribuno da plebe, que tinham sido ganhos lá na revolta do Monte Sagrado, lá no começo da República. Só que o Sila se recusou a ficar muito tempo sustentando uma ditadura militar. E quando ele saiu, ninguém esperava que ele saísse. E isso causou um grande vácuo de poder. E em qualquer vácuo de poder,
alguém toma esse poder. E nesse período, o consulado romano, que era aqueles cônsules que eu tinha citado, que eram uma das magistraturas, existia o Crasso e o Pompeu, dois cônsules. E entre eles começou uma disputa de poder para ver quem iria assumir o governo de Roma, da República Romana. Aqui uma foto de Mário, uma foto de Sila, né? A foto das esculturas deles, dos bustos. Vamos falar um pouco agora da revolta de Espartaco e depois disso a gente volta para a dualidade Crasso e Pompeu. A revolta de Espartaco basicamente foi uma revolta de escravos romanos. Os escravos romanos eram muito maltratados, principalmente porque quando não tinham mais utilidade para trabalhar, eles eram usados como meio de entretenimento, como gladiadores dentro de, por exemplo, do Coliseu, para causar uma falsa ideia de felicidade aos plebeus, aos membros da sociedade romana. E Espartacus foi um dos gladiadores que sofreu muito maltrato. Então ele começou a angariar muito apoio popular e chegou a reunir 100 mil rebeldes. E esses 100 mil rebeldes se revoltaram contra Roma. Só que eles não detinham muito de poderio militar, não tinham muito acesso à arma, não tinham muito acesso a comida corretamente. E esses soldados não tinham tanto poderio bélico. E Crasso, que é dos cônsules na época, com uma legião romana de 60 mil soldados, praticamente destruiu a revolta de Espartaco. Como forma de punição ao Espartaco e aos seus rebeldes, ele crucificou uns 6 mil, todos vivos, do caminho de Capua, onde ocorreu a revolta do Espartaco, até a cidade de Roma. Essa cena a gente já viu em uma série de ficção, que é Game of Thrones, que acontece um episódio que são crucificados mestres de escravos em uma das temporadas. Uma dica de filme que eu dou para não ter uma noção real do que aconteceu, mas para vocês poderem traçar paralelos entre o que a gente está estudando e o que aconteceu de verdade, é o filme Spartacus, do Stanley Kubrick, feito em 1960. E agora a gente cai praticamente no fim da República Romana. O fim começa com o primeiro triunvirato. Triunvirato significa um governo de 3 pessoas. O consulado de Crasso e Pompeu, aquela dualidade, começou sempre com turbulência depois da morte da renúncia de Sila. Dessa forma, o Crasso e o Pompeu, que não viam como manter aquela República Romana toda instável politicamente, eles se aliaram a um sobrinho do Caio Mário, que tinha sido aquele ditador que se reelegeu 6 vezes antes do Sila. O sobrinho dele chama Júlio César. E a partir disso, eles tinham tanto o apoio do Partido Aristocrático, tanto o apoio do Partido Popular. E o governo passou a ser de Crasso, de Pompeu e de Júlio César. E isso estabeleceu o primeiro triunvirato da história romana, da República Romana. O território romano foi dividido em 3, e essas áreas passaram a ser áreas de poder pessoal de cada membro do triunvirato. O Crasso passou a governar a parte oriental, o Oriente Médio, onde seria o Império Romano do Oriente daqui a alguns séculos. Pompeu governou o centro, que foram as penínsulas Itálica e Ibérica, e Júlio César governou a região da Gália, que é a atual França. Júlio César enriqueceu demais na região da Gália a partir das conquistas de alguns povos bárbaros. Só que em 53 a.C., um pouco depois da criação do primeiro triunvirato, o Crasso morreu de maneiras misteriosas. Mas, por exemplo, eu acredito que seja algum tipo de assassinato. E a instabilidade que existia na dualidade do Crasso e do Pompeu foi instaurada novamente entre uma disputa de poder do Júlio César e do Pompeu. Não tinha jeito. A República Romana estava fadada a um processo de instabilidade de alguma forma ou de outra. O Pompeu, uma manobra política, ele se nomeou cônsul único pelo Senado e tentou excluir o Júlio César do governo. Lembrando que o Pompeu governava o centro, então ele tinha sua sede de poder em Roma, enquanto o Júlio César tinha sua sede de poder na Gália. Só que o Júlio César detinha muita riqueza, muitos homens,
detinha muito poder das suas legiões de exército. E quando ele ficou sabendo que o Pompeu tinha se nomeado cônsul único, ele marchou da Gália até Roma, com todo o seu exército. E lá ele proferiu a célebre frase que a sorte está lançada na entrada de Roma. Ao chegar em Roma, ele não entra sozinho, porque se ele entrasse sozinho, ele sabia que ia morrer. Júlio César invade Roma com seu exército, não saqueia Roma, mas ele dá um golpe de Estado. Ele força Pompeu a fugir para a Grécia e Júlio César se declara ditador vitalício de Roma. Então, vamos combinar uma coisa aqui. Nunca falem que Júlio César foi imperador. Júlio César se declarou ditador vitalício. O primeiro imperador romano foi Otávio Augusto, certo? Sobrinho de Júlio César. Então, não confundir. Eu vou até grifar aqui para vocês. Não confundir. Júlio César nunca foi imperador de Roma. Nunca foi. Ele foi ditador vitalício. Não confundam isso, por favor. Aqui, o primeiro triunvirato, os bustos da esquerda para a direita, Crasso, Júlio César e Pompeu. Aí o segundo triunvirato começa. Ainda não, né? Eu vou explicar como que o segundo triunvirato se formou. O Júlio César se fortaleceu muito e como ele tinha se declarado ditador vitalício, o Senado ficou com medo que ele instaurasse uma linhagem, instaurasse um governo monárquico hereditário. Então, a partir de conspiração do Senado com pessoas da confiança de Júlio César, ele foi assassinado em uma reunião do Senado com ele. Então, com a morte de Júlio César, a estabilidade volta à República Romana. Só que o Júlio César detinha tanto apoio popular, porque ele era muito conhecido pelas suas grandes vitórias militares, ele tinha tanto apoio militar por causa do louvor que os grandes generais tinham por ele, que o segundo triunvirato, que é o segundo governo de 3 pessoas, que se formou logo após a morte de Júlio César, foram basicamente as pessoas da confiança de Júlio César. O segundo triunvirato foi formado por Otávio, o sobrinho de Júlio César, o principal comandante de Júlio César, Lépido, e o braço direito de Júlio César, Marco Antônio. Esse segundo triunvirato duraria pouco tempo, porque daqui a pouco o Império Romano estaria para se formar na figura de Otávio Augusto. Aqui o segundo triunvirato, Marco Emílio Lépido, Marco Antônio e Otávio Augusto. Então aqui a gente vai ver a queda da República Romana e a formação do Império. Assim que o segundo triunvirato formou, as disputas de poder continuaram a todo vapor. Não importava quem estava no poder, Roma sempre foi um ninho de cobra. Um subia no poder era traído pelos parceiros. Outro subia no poder era morto depois de 3 anos no poder. Então, assim que o segundo triunvirato se formou, continuou a disputa de poder, mesmo sendo pessoas do círculo de confiança do Júlio César que tinha acabado de ser assassinado. O Otávio derrotou o Lépido rapidamente e conquistou as suas posses. Então, basicamente, houve uma dualidade do segundo triunvirato. Ficou basicamente uma disputa de poder entre Otávio e Marco Antônio. E Marco Antônio ele se aliou a Cleópatra e às suas posses do Oriente. Só que alguns feitos políticos de Júlio César e Cleópatra, haviam alguns feitos políticos entre Júlio César e Cleópatra, e Marco Antônio reivindicou esses feitos políticos. E lá o Marco Antônio tentou angariar apoio contra o Otávio. Só que a partir do momento que a Cleópatra ela se aliou ao Marco Antônio, o Otávio movimentou grande parte do exército, lembrando que ele tomou as posses do Lépido, e teve uma vitória muito significativa contra as forças do Marco Antônio e da Cleópatra. E essa vitória ocorreu na região da Grécia, em uma batalha. Essa batalha não é tão importante saber o nome, mas é importante saber que o Marco Antônio foi derrotado em uma batalha muito importante e isso provocou o suicídio do Marco e da Cleópatra. Essa vitória importante do Otávio, ela basicamente destruiu todo o exército que estava apoiando o Marco e a Cleópatra. Então eles ficaram basicamente sem
apoio militar. Então, nesse momento que o Otávio vê que ele conseguiu destruir todas as pessoas que eram contrárias ao seu governo, ele se viu sozinho e viu um grande pote de ouro, que era o poder romano. Então ele começou a saquear esse pote. Ele começou a acumular títulos que ele mesmo se dava até se declarar imperador. Então ele se declarou governante absoluto, ele se autodeclarou primeiro senador, ele se declarou tribuno da plebe, ele se declarou comandante máximo do exército legionário, ele se proclamou pontífice máximo da religião romana e ele se proclamou finalmente imperador de Roma. Então aqui a gente vê o fim da República Romana e isso dá um início a uma nova fase, ao terceiro período da história de Roma, que é o Império Romano. Então a gente vê aqui que o Império Romano aconteceu de 27 a.C. a 476 a.C. O período imperial ele é basicamente formado por muitos acontecimentos muito importantes, como o surgimento do cristianismo, que é a segunda religião monoteísta mais importante, formada depois do judaísmo, o nascimento de Jesus Cristo, a mudança do calendário. A partir de agora, a partir da minha aula, vocês não vão falar mais de antes de Cristo, mas depois dessa aula de Império Romano, a gente vai falar só de depois de Cristo. Depois que acabar o Império Romano, a gente vai para a Idade Média. Então, o Império Romano eu vou tratar em dois períodos com vocês. Eu vou tratar em Alto Império, que se inicia com a coroação do Otávio e até o século III, e o Baixo Império, que vai do século III ao século V. Eu espero que vocês entendam essa divisão, que é para tornar mais fácil o entendimento de vocês, porque no século III é um período muito importante que vocês vão estudar a causa das crises do Império. E essa é uma das partes que mais caem nas provas. Vocês têm que entender bem isso. Então, voltando aqui. Otávio adotou o título de Augusto. E Augusto significa escolhido pelos deuses. Então, ele ficou conhecido como Otávio Augusto. Então, vamos falar um pouco das medidas que o Otávio tomou. O Otávio reduziu o poder do Senado. Por quê? Porque o Senado era um ninho de cobra. E para ele não era interessante manter um órgão público, estatal, forte, limitando seu poder. Então, como ele tinha se declarado o primeiro senador, ele reduziu o poder do Senado e centralizou o poder nele. Então, ele centralizando o poder nele, ele teve o apoio do exército legionário, então ele começou a controlar os poderes executivo, legislativo e judiciário, entre aspas. Ele começou a controlar a religião, as finanças de todo o império e a política externa. Então, ou seja, um império. A figura do imperador dominava tudo. O Senado era meramente um fantoche do Otávio Augusto. Ele fixou o exército legionário nas fronteiras para evitar invasões, porque essas invasões lá na frente vão causar a queda do Império Romano. Mas eu não digo invasões militares, não. Invasão cultural mesmo. Mescla cultural com outros povos foram invadindo Roma por meio de casamentos, e isso causou a derrocada de Roma, mas a gente vai tratar isso mais para frente. Ele criou a guarda pretoriana, já que o exército legionário estava fixado nas fronteiras do império para evitar invasões, ele criou uma guarda pessoal, uma guarda que defendia a capital do império e a pessoa do imperador. E também a gente não pode esquecer disso aqui, Pax Romana, foi muito importante. Pax Romana basicamente instaurou o fim do expansionismo romano, porque Roma estava tão grande, mas tão grande, que não tinha mais por que expandir. Se expandisse mais, ela ia se implodir. Ela não tinha mais ferramenta, mais estrutura para aguentar mais território. Então, basicamente, foi o estacionamento do exército e o fim das conquistas. Então, vamos lembrar que a grande parte dos escravos romanos vinham de guerras. Então a gente já pode perceber que vai vir uma crise escravista daqui a alguns séculos, porque os escravos de Roma vão acabar. E na hora que acabar, aí a coisa vai ficar feia. E outro ponto importante do governo de Otávio Augusto é a criação da política do pão e circo. A política do pão e circo basicamente é a criação de entretenimento para as classes mais desprivilegiadas
e a distribuição de comida. Porque a partir do momento que você distribui lazer, divertimento e alimentação, isso causa enfraquecimento da movimentação política dos povos mais privilegiados. Então, as revoltas no Império foram bem menos frequentes, porque as classes desprivilegiadas se tornavam alienadas. E alienação é a pior arma contra a organização política de submissos. Alienação torna a organização política deles mais fraca. E, tornando mais fraca, o Império não tinha por que se preocupar com classes sociais mais pobres. E aqui a gente vai começar a tratar as coisas que aconteceram no Alto Império. O surgimento do cristianismo. Isso é muito importante, porque é isso que vai ditar, basicamente, o que vai acontecer na Idade Média, o que vai acontecer na Idade Moderna. O cristianismo é forte até hoje, praticamente. O cristianismo surgiu na Palestina, através das pregações de Jesus Cristo, o Messias, o verdadeiro Messias. E era uma religião baseada no amor ao próximo, no desapego material, e isso ia muito contra a mentalidade romana. A mentalidade romana era de expansão, de conquista, de riqueza. E como a Palestina era uma região muito pobre, porque também foi saqueada por vários povos, o cristianismo surgiu basicamente na parte que falava: vocês não precisam se enriquecer, meus fiéis. Vocês precisam amar uns aos outros e sentir que Deus vai salvar vocês assim que vocês se despregarem da vida material. Então, com a morte de Jesus Cristo em 33 depois de Cristo, a religião começou a se estruturar através dos apóstolos, de Jesus, Pedro e Paulo, e se tornou uma religião universal, capaz de ser adotada em qualquer outro que tivesse interesse. Só que isso ia muito contra os interesses romanos em si. No início, nos primeiros séculos de existência do cristianismo, ele foi dado como um culto imoral, um culto proibido, e era perseguido pelas autoridades. Mas vamos ver que daqui a uns séculos, alguns imperadores eram cristãos. Eles acreditavam na figura de Jesus Cristo, acreditavam nos milagres, e isso foi meio que entranhando dentro da história romana. As perseguições do cristianismo aconteciam, e isso ia contra os valores do império, como eu tinha dito, porque o imperador ele tinha o quê? Figura divina. O imperador é conhecido como um deus na Terra. E essa religião teve uma grande difusão nas camadas populares, tinha muita gente miserável em Roma, e isso causou que essa mensagem de redenção do cristianismo fosse muito difundida nas camadas mais populares. Só que as perseguições em si, e por causa desse motivo de que os mais pobres se convertiam muito mais facilmente, as perseguições acabaram fortalecendo o cristianismo. O cristianismo teve os seus cultos permitidos pelo Edito de Milão, eu vou tratar daqui a pouco, e se tornou a religião oficial do Império com o Edito de Tessalônica. E ambos os acontecimentos foram no Baixo Império. Aqui eu vou dar uma dica de filme excelente, excelente, que é A Paixão de Cristo. E aqui duas fotos, Santa Ceia e as pregações de Jesus Cristo. Aqui eu vou passar bem rápido, porque não tem tanta necessidade de vocês decorarem nomes. Por favor, gente, não decorem nomes nem datas na matéria de história. Eu não quero que vocês entendam isso, eu quero que vocês entendam o contexto histórico que vocês vão ver as aulas para conseguir resolver as provas. Eu vou preparar uma lista de exercício bem didática para vocês conseguirem fazer certinho e ir muito bem nessas provas. Vou só citar o nome das dinastias. Primeira dinastia começou com Otávio Augusto, Júlio Claudiana. Segunda dinastia, dinastia dos Flávios. Terceira dinastia, dinastia dos Antoninos. E a quarta dinastia do Alto Império foi a dinastia dos Severos. Depois eu vou tratar das dinastias do Baixo Império. E é isso. E aqui a crise do século III. Então a gente vai estudar um pouco a transição entre o Alto e o Baixo Império. A crise aconteceu pelos seguintes motivos. A crise escravagista, como eu tinha dito uns slides anteriores, alguns slides atrás, a Pax Romana basicamente bateu o martelo no fim da expansão de Roma e falou: a gente vai ficar sem escravo daqui a alguns anos. Mas só que eles não pensaram isso na época. A Pax Romana trouxe relativa paz a Roma, claro, porque não precisava mais guerrear, mas foi o fim da expansão, o fim do enriquecimento
E a despesa com o exército ficou gigante, porque muitas vezes o pagamento do exército vinha de saques de regiões que foram atacadas. Só que como não atacava mais, o exército teve que ser pago com dinheiro público. E o dinheiro público já não era lá essas coisas mais, porque não tinha mais escravo. E não tendo mais escravo, não tem produção, entende? É tudo ligado. A crise estrutural, que isso é básico, entre as despesas e a arrecadação, então gastava-se mais do que arrecadava. O desequilíbrio entre exército legionário e as forças bárbaras externas, vou falar um pouco sobre as invasões bárbaras daqui a pouco. Desorganização militar, crise produtiva por falta de escravo, ascensão do cristianismo, querendo ou não, o cristianismo não fazia mal fisicamente, mas fazia mal à cultura romana. Acabava com aquele culto à figura divina do imperador. E por fim, as invasões bárbaras, que iam bater um martelo no fim do Império Romano. Então, o Baixo Império. O Baixo Império não vou tratar imperador no imperador, eu vou falar basicamente algumas medidas que cada um fez para facilitar o entendimento de vocês. O máximo que vocês precisam saber de Baixo Império é o que eu coloquei no slide, não precisa ir muito além disso. O imperador Diocleciano, ele teve duas reformas importantes. O Edito Máximo, ou Lei do Máximo, que ele congelava o preço de mercadorias e os valores salariais, porque Roma não tinha mais de onde tirar dinheiro. Então ele tinha que fixar os salários, fixar os preços das mercadorias, porque ele não conseguia combater a inflação dentro do império. Então ele adotou um valor máximo das coisas. E outra medida dele foi a tetrarquia. Ele dividiu o Império Romano em 4 partes. E, na verdade, em 2 partes, e em cada parte existia 2 representantes. Era tipo uma diarquia em 2 territórios. A parte ocidental tinha capital em Roma e a parte oriental tinha capital em Bizâncio, ou Constantinopla, que é a mesma cidade. Hoje é Istambul, na Turquia. A cidade que conecta o Oriente Médio e Europa. E isso é o que vocês precisam saber sobre Diocleciano. Sobre o imperador Constantino, vocês precisam saber que ele reunificou essa tetrarquia que o Diocleciano criou. Então ele tornou o Império Romano um só. E também permitiu os cultos cristãos. Então ele é o autor do Edito de Milão. Então isso permitiu que os cultos cristãos não fossem mais perseguidos dentro de Roma. Isso é muito importante. Ele também deu o nome para Constantinopla, ao nome dele, Constantino Constantinopla, antes chamava Bizâncio. E o imperador Teodósio, que, ao contrário de Constantino, ele dividiu novamente as partes do império, agora de maneira definitiva. Nunca mais existiria o Império Romano. Existiria o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, ou bizantino, com capital em Constantinopla. Então, na hora que eu falar que o Império Romano caiu, eu vou falar que o Império Romano do Ocidente caiu. O Império Romano do Oriente vai cair só em 1453, quase 1000 anos depois que do Ocidente caiu. Isso vocês vão estudar em Idade Média, certo? E Teodósio também, que tornou o cristianismo a religião oficial do Império, com o Edito de Tessalônica. O Baixo Império. Aqui a gente vai ver a divisão que o Teodósio fez. Em roxo, o Império Romano do Oriente, e em laranja, o Império Romano do Ocidente. Aqui é a capital Roma e aqui é a capital Constantinopla. E aqui começa um dos pontos importantes para vocês entenderem a feudalização da Europa após a queda do Império Romano do Ocidente. O imperador Constantino, no Baixo Império, ele implantou a Lei do Colonato. E a Lei do Colonato, ela promoveu um acentuado êxodo urbano. Por quê? Porque a Lei do Colonato ligava o produtor rural, que seria chamado de servo na Idade Média, à terra. Ele produzia o seu produto agrícola e pagava uma parte como imposto. E pagando uma parte como imposto, ele ligava o produtor à terra. Então, essa pessoa que se tornaria o servo, ela estava realmente atrelada à terra.
Aqui, como eu tinha dito, eu trouxe 2 resuminhos de slides da internet para vocês lerem depois e se situarem o que seria o colonato. Mas o colonato basicamente já dividia, segmentava porções do território romano e dava para pessoas cuidarem. Então, já se tinha um embrião do feudo, um senhor do feudo que recebia impostos da produção agrícola dos seus servos e teriam suzeranos, e assim começa a Idade Média daqui a alguns anos. E a partir da lei do colonato, a partir dessa fragmentação do império, divisão entre o Ocidente e o Oriente, o Império Romano caiu, o Império Romano do Ocidente. E principalmente, o Império Romano do Ocidente caiu também por causa das invasões bárbaras. Outros povos, eu vou mostrar mapa daqui a pouco, outros povos de fora começaram a entrar no Império Romano. Entravam no Império Romano. E isso começou a causar déficit econômico, começou a causar saques em algumas cidades. E esse medo dos povos bárbaros forçou também algumas pessoas saírem das cidades e se estabelecerem na zona rural. Então, por fim, em 476, o imperador Romulo Augusto é deposto e o Império Romano do Ocidente tem seu fim. Então a Idade Média começa nesse momento. Uma dica de filme aqui, Gladiador, 2000, do Ridley Scott. E aqui o mapinha das invasões bárbaras para vocês. A gente pode ver as setinhas azuis, setinhas verdes, a gente pode ver os godos, os visigodos, os hunos, os eslavos. Isso são todos povos fora do Império Romano, os povos bárbaros que invadiram o Império e causaram, por fim, a derrocada final. Não digo que eles invadiram com um grande exército e saíram destruindo tudo, mas foi um processo de desgaste aos poucos. Roma já não vinha bem por causa da Pax Romana e o fim do fluxo de escravos. Isso acarretava uma baixa produção agrícola. Isso causava uma baixa arrecadação de impostos. A baixa arrecadação de impostos não supria os grandes gastos e os grandes gastos não conseguiam pagar salarialmente o exército legionário que estava nas fronteiras. O exército legionário sem tanto dinheiro, ele não conseguia manter as defesas da fronteira. E sem manter as defesas da fronteira, os povos bárbaros começaram a invadir o Império Romano, se estabelecendo no seu território, mesclar culturalmente ou até fazer incursões militares. E isso foi o ponto final na história do Império Romano do Ocidente. Aqui mais um mapa. E a nossa aula termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente tem o grupo da monitoria. Qualquer dúvida vocês podem mandar lá. Eu vou mandar também a lista de exercícios. E a gente se vê na minha próxima aula, que vai ser sobre povos pré-colombianos, incas, maias, astecas, a colonização da Espanha na América, que vai mostrar um pouco da queda dos incas e um pouco da queda dos astecas, e depois a independência da América Espanhola, com a independência da Argentina, a independência do Peru, a independência do México e a independência da América Central como um todo. Então, espero que vocês tenham gostado e até mais.